Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida e sobre a sua família. Provação e tentação. Qual a diferença? Fique comigo até o final desta breve mensagem de Deus para a sua vida e você saberá identificar a diferença entre provação e entre tentação. A primeira coisa que você precisa saber é esta, que a tentação ela não vem de Deus e ela vem com o intuito de te afastar da presença de Deus e do centro da sua vontade. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então nós vemos aqui a palavra de Deus afirmar que a tentação ela não provém de Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deixa eu te falar que existem dois tipos de tentações. É o que eu vou te mostrar agora. A primeira é a tentação feita pelo diabo, isso mesmo, feita pelo inimigo. Quando nós vamos até o Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vemos ali a narrativa da tentação de Jesus. Preste atenção no que diz o versículo 1 de Mateus 4. Após ser batizado, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a maioria de nós conhece muito bem essa história, não é, irmãos? Que ali Satanás tentou fazer de tudo para que Jesus desistisse do seu chamado, desistisse daquilo que ele veio fazer, para que Jesus se afastasse da presença de Deus e prostrado viesse a adorá-lo. Então vemos aqui que a primeira forma de tentação é a feita pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo, com a intenção de fazer você desistir daquilo que Deus tem para a sua vida e te afastar da vontade de Deus. A segunda forma de tentação é a tentação da própria carne, da natureza humana. Preste atenção o que a palavra de Deus nos diz. Epístola de Tiago, mais uma vez, versículo 1, e agora o capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Então vemos aqui a segunda forma de tentação, é a própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aí eu me recordo do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo de número 5, quando ele diz a respeito das obras da carne e os frutos do Espírito, ele nos deixa uma orientação muito clara para nós andarmos no Espírito. E andando no Espírito, nós não iremos satisfazer a vontade da carne, o desejo da carne. Então, preste bem atenção nisso, eu vou repetir. A tentação não provém de Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas sim provém do inimigo e das obras da carne, com o intuito de nos afastar de Deus e da sua vontade. Por contrário disso, a provação, ela vem do Senhor. Veja o que a palavra diz. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação vem de Deus e ela vem com o intuito de nos aproximar dele e de nos aperfeiçoar na presença dele, para que possamos estar preparados para receber as suas promessas e tudo aquilo que de bom ele tem para a nossa vida. Portanto,
É fácil de você conseguir identificar aquilo que você está enfrentando em sua vida. Se aquilo que você está passando te dá vontade de se afastar de Deus, de pecar contra o Senhor, de ir para longe da vontade de Deus, de desobedecer a palavra do Senhor, então você consegue entender que há uma tentação, ou está sendo provocada pelo próprio diabo, ou é o desejo da carne. Aí você precisa, meu irmão, alimentar o seu espírito, porque se você estiver alimentando o seu espírito, você não irá fazer a vontade da carne. E a provação faz com que você tenha vontade de orar, de jejuar, de se consagrar. A provação te dá vontade de se aproximar de Deus para que você possa em Deus receber vitória e bênçãos. Espero ter te ajudado. Se esta palavra tocou o teu coração, abençoou a sua vida e te explicou a diferença entre tentação e provação, compartilhe com alguns irmãos para que eles possam ser abençoados também. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.